Salve a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo. Amados, nós estamos com essa série de vídeos aí, tratando aí de compreender a criação de Deus. Mais uma coisa que a gente já falou e tem que continuar falando, não tem como nós compreendermos a criação de Deus sem compreendermos que Cristo estava na criação com Deus. Ele é criador junto ao Pai. Então nós temos que conhecer a pessoa do Cristo. Cristo foi o nosso Deus que veio, o Filho de Deus que nos foi dado e veio para nos resgatar, para estar com Deus para sempre e eternamente. Então veja bem, amados, nós precisamos compreender os princípios de Deus, compreendendo que Cristo estava desde o princípio com ele. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, verso 3, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quer dizer, aqui Deus começou a criar as coisas com a palavra, né? Nós olhamos que ele criou os céus e a terra, né? Ele criou todas as coisas, a terra era vazia e sem forma, né? Havia ali trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ali sobre as águas, né? E então ele criou. Então depois Deus, quando ele disse e haja luz, ele já está falando com a palavra. Ele já é o Cristo agindo para que as coisas aconteçam, porque Cristo, ele é luz. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos lá em Isaías, né, 44:6, dizendo: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Veja bem, o Rei de Israel, assim diz o Senhor. Quem é o Senhor de Israel? O Rei de Israel, né? O seu Redentor, né? Quem é o Redentor? O Redentor é Cristo, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Redentor é Cristo, né? O Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor dos Exércitos, que é o Deus de Israel, é o próprio Cristo, o próprio Redentor, né? Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Por que fora dele não há Deus? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto. Cristo diz, quem vê o Pai, vê a mim, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, porque Deus é Espírito, e Espírito eles se formam uma única unidade. Então, quando Cristo orou para o Pai, para que nós sejamos um nele, como ele é um no Pai, essa unidade espiritual. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos essa unidade espiritual na nossa vida. Nós somos um em Cristo Jesus, né? E lá em Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 1, parte do verso 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja bem, ele é criador junto ao Pai, ele estava em toda a criação, nada que se fez sem ele. Quando diz haja luz, era a palavra de Deus agindo, o Filho de Deus agindo, naquele tempo o unigente de Deus. Hoje ele é o primogênito, porque nós também, agora nele nós somos filhos de Deus, né? E em Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, não é só na terra, nos céus e na terra, visível, invisível, seja trono, seja potestade, né? Todas as coisas são criadas nele. E lá no verso 19 diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então veja bem, nele habita toda a plenitude de todas as coisas. Se nós não compreendermos, nós nunca vamos conhecer o Cristo e nem o Pai, porque nós olhando para o Cristo, nós estamos vendo também o Pai. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.